Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então, e hoje nós vamos ver o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento que muitas vezes a gente esquece, deixa só para o último momento da vida, mas que ele consta no número dos sete sacramentos. E semana que vem a gente vai ver um pouco o sacramento da penitência. São os dois sacramentos conhecidos como sacramentos de cura, porque são sacramentos que eles realmente curam a nossa alma, eles dão alívio para os nossos sofrimentos de pecado, né? E também, nesse caso, com a unção dos enfermos, se é a vontade de Deus, também um alívio do nosso sofrimento físico. Então, o sacramento da unção dos enfermos, vamos lá. Pergunta inicial. É a unção dos enfermos um verdadeiro sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo? Por que a gente se pergunta isso, né? Porque durante muito tempo na história houve discussão, né? Muitos tentaram negar a sacramentalidade da unção dos enfermos, né? Não sei se vocês lembram uma definição de sacramento, é o sinal visível da graça invisível. Ou seja, a pergunta é, essa ação do sacerdote, né, do ministro ordenado, do bispo, que ele dá a unção dos enfermos a um fiel, é a manifestação da graça invisível, né, através de um sinal, através de uma matéria, de uma forma? É algo que realmente infunde graça nas nossas almas? Vários personagens foram em contra. Um deles é Lutero, né, que em algumas obras arrebaixa a condição de mero sacramental, que não é sacramento, né? O sacramental são símbolos, por exemplo, a água benta, o sal exorcizado, são símbolos da graça, mas não tem uma ação de sacramento, é diferente. Outro foi Calvino, né, para quem é o São dos Enfermos, que nos fala Santiago, nada mais é do que um ritual de cura carismática, ou seja, algo de inspiração, algo de sentimento, não é tanto um sacramento instituído por Cristo. Então, nessa discussão se pergunta se realmente é um sacramento. O que é essa unção? O que é essa oração de cura que São Tiago nos menciona na sua carta, né? Então, para tentar responder essa pergunta, nós vamos ter essa aula, né? A fé da Igreja, desde o início, ela crê, né, a doutrina católica crê que a unção dos enfermos é sim um verdadeiro sacramento da nova aliança, ou seja, um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir em nós a graça divina. Um sinal sensível, ou seja, através dos nossos 5 sentidos, nós podemos contemplar, constatar a ação do sacramento. O sacramento, ele tem essa particularidade que ele chega através de nós nos 5 sentidos. Nós somos seres sensitivos, nós conhecemos o mundo através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso paladar, do nosso tato, do nosso olfato. É o primeiro instrumento, né? Os 5 sentidos são os instrumentos para conhecer a realidade. Então, Deus, pensando no homem, como é que ele foi instituir a graça invisível? Através da visibilidade, através da sensibilidade, das coisas que nós podemos tocar, palpar, cheirar, escutar, né? Então, olha só a pedagogia de Deus, né? Conhecendo o ser humano, o jeito como ele funciona, ele institui esses canais de graça que são os sacramentos. E produzem em nós a graça. Isso que é o incrível do sacramento. Quando nós recebemos um sacramento, nós estamos crescendo em graça, ou seja, a presença de Deus, ela está mais patente na nossa vida. E tem um concílio, né? Tem vários concílios na igreja, né? O último concílio foi o Concílio Vaticano II, mas antes tiveram outros concílios. O Concílio de Trento, né, que foi no século XVI, foi aquele que definiu solenemente, ou seja, ele colocou no papel, promulgou o número 7 dos sacramentos, porque antes tinha essas dúvidas, se era, não era. Então, definitivamente, ele promulgou que os sacramentos instituídos por Cristo
eram 7. Qual o poder de um concílio? O poder de um concílio é a reunião dos bispos, né, que falam em nome da igreja. Quando a gente pensa, como é possível que um concílio, depois de 15 séculos de Jesus ter vivido, né, na Terra, ele vai promulgar algo, ou ele vai definir um dogma? Não é possível isso. Não nos esqueçamos que a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Quando Jesus fala, eu vos enviarei o Paráclito, né, agora eu não vos direi tantas coisas porque vocês não vão entender. Quando vier o Paráclito, vocês vão entender. Além disso, né, da igreja ser guiada pelo Espírito Santo e ela estar em contínuo crescimento, né, em Cristo, Cristo mesmo também falou, pois Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, e em outro momento fala, o que atares na terra será atado no céu, e desatares na terra será desatado no céu. Então, o poder das chaves que Cristo entregou a São Pedro se efetivam na vivência, na evolução, digamos, do dogma dentro da igreja. Então, por isso que, ao largo da história, a gente vai vendo, por exemplo, a instituição dos dogmas, né? Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, né, de Nossa Senhora, a igreja instituiu. Não está escrito especificamente na Bíblia, Maria foi concebida sem pecado. O entendimento daquele cheia de graça, ao largo da igreja, desde os primórdios da igreja, a importância do magistério da igreja, né? O magistério da igreja vai ajudar a definir a mensagem, vai ajudar a esclarecer a mensagem que Cristo nos deixou. E, no caso dos sacramentos, foi o Concílio de Trento que promulgou solenemente que eram 7 sacramentos. E o sacramento da unção dos enfermos está incluído. É um sinal sensível instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para significar e produzir em nós a graça divina. Ou seja, nós crescemos em graça ao receber esse sacramento. Então, esta sagrada unção dos enfermos foi instituída por Cristo como sacramento no Novo Testamento, no sentido verdadeiro e próprio indicado por Marcos. O que Marcos diz no capítulo 6? Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Olha só, essa unção aos doentes com óleo e os curavam. A instituição no Novo Testamento, nessa nova aliança, do sacramento da unção dos enfermos. E, ademais, recomendado aos fiéis e promulgado por São Tiago Apóstolo, o irmão do Senhor. O que diz São Tiago na sua carta? Capítulo 5. Está enfermo alguém entre vós? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o aliviará. E se estiver com pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha só, o apóstolo São Tiago exorta, se existe alguém que está enfermo entre vós, chamem os presbíteros. Por que chamar os presbíteros? Por que não chamar os diáconos? Por que não chamar as viúvas? Por que não chamar outra pessoa? Porque é um sacramento. O sacramento, nesse caso, é exercitado, é concedido através do presbítero. E a oração da fé, a oração do sacramento, né? As palavras do sacramento salvará o enfermo e o Senhor o aliviará. E se estiver com pecado, seriam perdoados. Né? Não são dos enfermos, depois a gente vai ver um pouco do rito, tem essa parte da contrição, né? Perdão dos pecados. Imagina só, um enfermo que perdeu a capacidade de falar. Né? Se ele se arrepende de coração sinceramente, então seriam perdoados os seus pecados. Quando nós estudamos a doutrina da igreja, nós temos alguns instrumentos. Não sei se vocês vão lembrar, em alguma aula passada eu mostrei para vocês alguns livros. Um deles era o Yucat. Esse livrinho amarelo, né, que é um resumo do catecismo feito para jovens. E também eu recomendo outro livro, que é o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Né? O Catecismo, ele é aquele livro mais grosso que contém toda a doutrina,
E o compêndio é um pouquinho mais fininho. E ele é interessante porque, assim como o Yucat, os dois funcionam com perguntas e respostas. Então, eu vou para o número, né? Aqui eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês o número 242, né, que diz o seguinte: por que se deve a igreja interessar especialmente pelos doentes? Os sacramentos, como acho que vocês viram, se não eu comento agora, eles são uma representação da vida humana. Eles acompanham a vida humana do princípio ao fim, desde o nascimento, com o batismo, até a unção dos enfermos, que normalmente nós recebemos quando estamos já prestes ao verdadeiro encontro, aquele encontro com Deus através da morte. Então a igreja se interessa pelos doentes, se interessa pelas pessoas que estão sofrendo, né, porque os sacramentos eles acompanham a vida humana. Jesus mostra-nos que o céu sofre quando sofremos. Deus até quer ser reconhecido no menor dos irmãos, ou seja, quando em Mateus 25 Jesus fala: se você dá um copo de água a um desses pequeninos, você está dando esse copo a mim. Mas se você faz um ato de caridade a um desses pobres, você está fazendo a mim. Por isso, Jesus determinou o cuidado pelos doentes como tarefa central de seus discípulos. Aqui, ó, curai os doentes. E em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos aos doentes, e os doentes ficarão curados. Nós acabamos de ver. Então, é uma característica decisiva do cristianismo. Onde nasceram os hospitais, por exemplo? Onde nasceram as casas de acolhida? Dentro da igreja. Então, a igreja sempre teve essa vocação para cuidar dos enfermos, para cuidar dos doentes. E aqui tem o exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que acolheu os moribundos, né, e cuidou deles, aqueles pobres abandonados, largados, né, na sarjeta. É interessante pensar que na Índia, como eles acreditam no tema no hinduísmo, né, eles acreditam na reencarnação. Se você nasceu pobre, nasceu doente, nasceu defeituoso, não nasceu numa casta superior, é porque você mereceu isso. Então você tem que aceitar. Aí você vai morrer, se você viver com dignidade, né, nesse sofrimento, aí na sua próxima reencarnação você vai reencarnar um pouco melhor, né? Vou fazer um parênteses aqui também, né? Às vezes o pessoal fala: ai, que bonita yoga, que bonito hinduísmo, essas coisas, né, orientais, né? E tem um monte de mulher fazendo yoga hoje em dia, mas elas não sabem que a yoga, sendo hinduísta, o hinduísmo considera a mulher como um ser inferior ao homem. Então, se você nasceu mulher, é porque você é inferior. Então, você vai ter que viver essa vida de sofrimento até se reencarnar num homem. Aí vai ser um negócio melhor. Olha só o nível dessa religião, né? E tanta gente hoje em dia fazendo yoga, fazendo New Age, essas coisas, né? Enfim. Então, imagina só a Madre Teresa de Calcutá acolhendo essas pessoas que, em princípio, não tinham sentido na vida. Se você nasceu doente, você nasceu pobre e está na sarjeta, abandonado, o que você tem que fazer no hinduísmo? Você tem que aceitar, né? E ela falava: não, você tem uma dignidade, você é amado por Deus, você é filho de Deus. Então, ela pegava aquele pessoal do lixão e cuidava deles. Olha só a mentalidade do cristianismo. Ela é uma mentalidade que, para a gente, ela é normal, porque nós vivemos numa sociedade cristã. Mas não é uma mentalidade que todo mundo vive, né? Você vai para a China, você vai para a Índia, você vai para a África, onde não estão tão presentes, não está tão presente a nossa fé, e você vai se encontrar com essas atrocidades. Então, o cuidado dos doentes é próprio do cristianismo também. Então, o magistério da Igreja nos garante, com a sua autoridade infalível, o sacramento da unção dos enfermos. Não é um simples ritual de cura. As Sagradas Escrituras não promulgam a cura física como finalidade essencial e primária, mas uma cura superior. Está enfermo alguém entre vós? De novo, chama os presbíteros. Esse encontro com um presbítero é diferente de um encontro com um médico. Se uma pessoa está doente, normalmente você vai chamar o médico, não vai? Aqui, nesse caso, a gente está falando de uma cura espiritual, uma cura superior, não simplesmente uma cura temporal, uma cura do corpo. Não sei se vocês prestaram atenção àquela passagem de Lázaro,
quando ele é ressuscitado, é muito bonito, né? Quando Jesus se comove diante do amigo e ele o ressuscita da morte. Só que, diferentemente da ressurreição de Cristo, essa ressurreição foi uma ressurreição para a vida terrena. A ressurreição de Cristo é uma ressurreição para a vida gloriosa. Então, Lázaro, depois de ressuscitado, morreu de novo. Ele teve que viver a vida dele como ressuscitado e depois teve que morrer de novo até ser admitido no céu. Então, o corpo, a nossa vida material, ela é inferior à nossa vida espiritual. Nosso corpo, nós temos que cuidá-lo, amá-lo, querer-lo bem, mas em vista da nossa salvação eterna, que é a principal. Já na ressurreição da carne, a ressurreição dos corpos, a ressurreição da carne, que nós viveremos, se Deus quiser, num futuro não muito distante, mas vamos ver. Bom, então, é evidente que nenhum dom carismático nem ritual algum de cura, ainda que instituído pela Igreja, tem o poder de salvar e perdoar os pecados. Apenas um sacramento, isso é, um sinal eficaz da graça divina instituído por Cristo, pode ter esta capacidade. E isso que é importante, né? O sacramento, a unção dos enfermos tem essa virtualidade. Quando eu falo virtualidade, eu estou falando do mundo da internet virtual. Eu estou falando da força, né? Virtual, virtus, é uma palavra que vem do latim, que significa força. O sacramento tem uma força interna própria, que é a graça de Deus. De fato, como efeito comum aos outros sacramentos, a unção dos enfermos aumenta a graça santificante naquele que a recebe, com as devidas disposições. A oração da fé salvará. Ou seja, a pessoa que recebe a unção dos enfermos cresce em graça. E essa graça é uma graça especial para aqueles que estão em perigo de morte. É uma graça que reconforta o coração, que enche de esperança. E é uma graça que ajuda a afastar das insídias do pecado. Ou seja, a debilidade que o pecado nos causa, o vício que o pecado nos causa, ele é apaziguado pela graça de Deus. O Senhor alivia, o Senhor vai curar interiormente. Por isso é um sacramento de cura. E no caso que a pessoa não possa se confessar, nesse momento, com as devidas condições, né, o arrependimento dos pecados, ele perdoa os pecados veniais e mortais, caso a pessoa esteja em pecado. E por isso existe a necessidade de uma disposição interior para receber o sacramento. Então não é simplesmente uma bênção, não é simplesmente algo carismático que você vai receber, não, é um sacramento. Assim como nos preparamos para viver os demais sacramentos, em algum momento, se Deus nos conceder a graça, vamos também nos preparar dessa maneira para receber o sacramento da unção dos enfermos. Se a unção dos enfermos, ela substitui a confissão, podemos dizer que sim ou não? Então, no caso que a pessoa não possa se confessar, né, porque eu já acompanhei muitos sacerdotes na UTI e você vê casos de pessoas que estão entubadas, pessoas que já perderam a fala, né? Nesse caso, não tem confissão, obviamente, porque a pessoa não pode confessar os pecados. No caso que a pessoa possa confessar os pecados, é muito recomendado que, com o sacramento da unção dos enfermos, se receba o sacramento da penitência. Mas aí já vai ter que ver a disposição do enfermo, da pessoa, né, no momento. É que e se a pessoa não tiver nenhum sacramento? Tipo, a pessoa não foi nem batizada, nem nada, ela pode receber essa unção ou não? Não, tem que Não, né? ser um batizado. Né? Para ter acesso aos sacramentos, é o batismo que nos permite, que nos abre essa porta. Entendi. Logicamente, quando eu já presenciei o caso, quando uma pessoa não vive a fé, não é batizada, você não sabe que é batizada, você
você aplica o sacramento sob condição. Por exemplo, se um padre na estrada pega um acidente, né, um acidentado, a pessoa está inconsciente, você não sabe se ela é batizada, você não sabe se ela se arrependeu dos pecados, mas você fala, olha, se você estiver me escutando, eu sou sacerdote católico, né, eu vou te dar a absolvição dos seus pecados sob condição do seu arrependimento. São casos extremos, né? Normalmente não ocorre, é difícil você ter essa situação, mas pode ocorrer, né? Você tem que estar preparado. Às vezes, né, é parte também da unção dos enfermos que a pessoa possa recobrar a saúde física também, né? Mas isso, a condição para que isso ocorra é o bem espiritual da pessoa. Tudo gira em torno da salvação. Então, se Deus concede a graça da cura física ou da melhoria física, não é porque o sacramento está feito para a cura física, mas porque está em vista do bem espiritual dessa pessoa. E aí está tudo na mente de Deus, na providência de Deus. A saúde espiritual é o principal no sacramento da unção dos enfermos. Preparação para a vida, preparação próxima e imediata para entrar na vida eterna. Para quem foi pensado o sacramento da unção dos enfermos? Para qualquer crente pode receber o sacramento da unção dos enfermos desde que se encontre em uma situação de doença crítica. Olha, aqui não fala nada sobre o tema do batismo, né? Mas me conste, precisa ser batizado, mas vou confirmar então com vocês, para vocês. A unção dos enfermos pode ser recebida várias vezes durante a vida. Tem igualmente sentido que os jovens peçam esse sacramento quando se submetem a uma operação difícil, por exemplo. Se você vai ter que fazer uma operação, né, ainda que não seja de risco de vida, você pode solicitar a um sacerdote a unção dos enfermos. Tá? É como se fosse uma confissão que você pode receber várias vezes, mas tem essa característica, né, que é o caso de morte, o caso de uma doença séria, grave, né? Por exemplo, tem uma amiga minha que ela está grávida, né? No início da gravidez ela teve que fazer uma operação mais ou menos simples, né? Mas sempre tem um risco, né? Então ela solicitou a unção dos enfermos para o sacerdote, né? E administrou a unção para ela, né? Graças a Deus, tudo bem com ela, com o neném. Então, ela solicitou e cresceu em graça com a unção dos enfermos. Então, como é celebrada a unção dos enfermos? O rito essencial na celebração da unção dos enfermos consiste numa unção da testa e das mãos com o santo óleo, acompanhada das orações próprias do rito. Né? Quando nós nos encontramos com o sacramento, ele tem uma matéria e uma forma sempre. A matéria deste sacramento seria a unção com o óleo. E a forma é a própria do ritual que o sacerdote reza quando administra esse sacramento. Então, quando você fala um fiel, você já está falando de um membro da igreja. Né? E às vezes passa por alto, né? Quando me foi feita a pergunta e eu li, eu falei, nossa, fiel, mas agora realmente ficou claro que o fiel é o batizado. Né? É bom esclarecer essas dúvidas, né? Às vezes vem tipo, pegadinha, né? De que forma atua a unção dos enfermos? A unção dos enfermos concede consolação, paz e força, né? E une profundamente a Cristo o doente que se encontra em situação precária e em sofrimento. De fato, receber um sacramento é sempre um momento espiritual muito forte, né? E é um momento espiritual forte, imagina só você estando num momento de passagem, né? Um momento de dificuldade, de doença, um momento de incerteza. O fato de você receber um sacramento, que é esse sinal visível da graça invisível, nos une diretamente a Cristo. E, em concreto, o sacramento da unção dos enfermos nos vai unir ao Senhor sofrente. Né? Há pouco tempo atrás nós vivemos a Semana Santa e nós lembramos
com força da paixão de Cristo. É esse Cristo que sofreu as angústias psicológica e física, né? No seu próprio corpo, Jesus sofreu. Então, a unção dos enfermos nos lembra isso, que as nossas dores podem ser unidas às dores de Cristo. E também a esperança da vida eterna, né? Porque, no fim das contas, é uma certeza a morte, né? Todos nós sabemos que cedo ou tarde chegará o nosso momento. E esse consolo de que nós tenhamos uma fé, diferentemente de outras religiões, de outras realidades que não têm essa noção de esperança, de que Deus é Pai, né? Às vezes a gente dá por suposto que a nossa fé tem um Deus que é Pai. Jesus, uma das coisas maravilhosas que ele fez foi mostrar-nos o rosto paternal de Deus, né? Enquanto outras maneiras de conceber a deidade era de uma maneira muito humana, de uma maneira até viciosa, Jesus nos mostrou que Deus era Pai, né? Que no momento da nossa morte nós podemos esperar com confiança essa misericórdia de Deus Pai. A unção dos enfermos, ela tem essa fama, né, de ser extrema unção, né? De fato é o nome antigo que se dava, e que era um nome assim meio assustador para muita gente, né? Ou quando você, eu já acompanhei vários padres em hospital, né? O pessoal vê o padre no hospital, todo mundo fica com medo, né? E não tem fé. Extrema unção porque é o extremo momento, né? Mas a extrema unção não é uma sentença de morte, não é tipo, o padre dá unção, a pessoa morre, né? Não é assim. A unção, ela é como se fosse, aqui diz, um seguro de vida, né? Você vai se garantir em Deus, você vai elevar a sua alma a Deus através do sacramento. Através dessa graça, você vai se aproximar a Deus. Então, a gente precisa também, como catequistas, ajudar as pessoas a entender que não é algo a se temer, né? Não é aquela extrema unção, você vai morrer. Não, é um contato direto com Cristo, através do sacramento. Os sacramentos nos falam de Cristo. Os sacramentos são o próprio Cristo agindo na nossa vida. Então, o que há de melhor no momento de incertidão do que encontrarmos com o próprio Cristo, né, através da pessoa do sacerdote? Foi o próprio Cristo que superou a morte, foi o próprio Cristo que ressuscitou gloriosamente da morte. E, se com ele morremos, como diz São Paulo, com ele ressuscitaremos. Então, é um sacramento de esperança, é um sacramento de fortalecimento da nossa fé. Sobre o ministro, né? Quem é o ministro da unção dos enfermos? Quem preside a celebração da unção dos enfermos são os bispos e os presbíteros. Eles presidem, mas quem atua realmente é o próprio Cristo, que através da força da ordenação sacerdotal vai atuar através desses homens, né? Homens falhos, homens com seus pecados, homens com as suas debilidades, mas que são escolhidos por Cristo, são chamados por Cristo para exercer o ministério. In persona Christi, que quer dizer na pessoa de Cristo. Como é vivida a doença no Antigo Testamento, né? Aqui a gente vai fazer um breve percurso, né? Vamos dar uma olhada em como isso sucede na vida humana, né? No Antigo Testamento, o homem doente experimenta os seus limites e, ao mesmo tempo, percebe que a doença está ligada misteriosamente ao pecado. Os profetas instruíram que a doença podia ter também um valor redentor em relação aos próprios pecados e aos dos outros. Assim, a doença era vivida perante Deus, da qual o homem implorava a cura. A doença também ela era vista como um pecado, né? Ou uma herança de pecado. Não sei se vocês lembram aquela passagem do Novo Testamento que tinha um doente e os discípulos perguntam para Jesus, acho que era um cego, né? Quem que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele mesmo ou os seus pais? Essa mentalidade de doença e pecado é real, né? De fato, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam os dons préternaturais,
eles se encontraram com a morte, com a debilidade física do corpo. Então, a doença é sempre ligada à distância de Deus, porque o pecado, no fim das contas, é esse distanciar-se de Deus, essa debilidade do corpo é uma consequência do pecado. Mas o perigo, né? Você vê uma pessoa doente no Antigo Testamento, isso significava desprezo. Né? Um leproso. Os leprosos, o que acontecia com os leprosos? Eles eram banidos da sociedade durante muito tempo. Mesmo porque era uma doença que era incontrolável, né? Você ficava contagiado de lepra, era uma desgraça. Não tinha cura. Mas o que Jesus fez com essas pessoas, né? Que sentido tem a compaixão de Jesus pelos doentes? Ele curou os enfermos. Ele mostrou claramente que ele amava essas pessoas. Ele tocou, né, aquele leproso que se apresentou diante dele. Ele perguntou para o leproso: o que queres que eu faça? E o leproso falou: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Se queres, me podes curar. E Jesus fala: quero, fique curado. Jesus quer a nossa cura, Jesus quer que o nosso sofrimento acabe. Só que ele sabe que o sofrimento superior àquele sofrimento físico é o sofrimento da morte da alma, que é o pecado. Então ele assume todos os nossos pecados e com sua paixão e morte, ele vence tudo isso. E ele vai dar um novo sentido para o sofrimento. O sofrimento é algo redentor. Jesus poderia ter redimido a humanidade de qualquer outra maneira. Qual que foi a maneira que ele quis? Ele deu a sua vida por nós na cruz, né? Com a sua paixão e morte, ele dá um novo sentido ao sofrimento. E o nosso sofrimento, unido ao seu, pode ser purificado e pode ser unido à salvação. E pode ser a nossa salvação, né? Muitas vezes algo que para a gente pode ser visto como algo ruim, por exemplo, uma doença, pode ser visto como algo bom, um meio de santificação, um meio de purificação, né? Uma dor. Eu agora não sei, bom, vocês não sabem, né? Mas agora eu estou usando muleta, né? Porque eu estava jogando vôlei semana passada, né? A gente organizou um campeonato de vôlei e um dos seminaristas veio pegar a bola que estava vindo para mim, me chutou no ar, sei lá o que aconteceu, quebrei a patela do joelho, né? A parte da frente do joelho. E ficou inchado, triplicou o tamanho do joelho, é um sofrimento. Né? Você não consegue andar, você não consegue fazer um monte de coisa. Eu gosto muito de fazer esporte, não consigo mais fazer. Vou ter que operar, né? Sem contar a dor. Tudo isso, né, parece algo inútil, né? Mas os padres, né, o padre José Lavoy, que é meu diretor espiritual, falava: você está oferecendo esse sofrimento? E realmente, quantas vezes a gente esquece de oferecer o sofrimento? Né? Uma dor. Essa dor tem me ajudado a ser mais humilde, tem me ajudado a ver a minha debilidade como ser humano, as minhas incapacidades, a minha dependência dos outros. Né? Porque imagina você ter que depender dos outros para ir no médico, depender dos outros às vezes para pegar comida, para fazer um monte de coisa. Temos essa tendência a ser independentes. É um sofrimento a doença, é um sofrimento esse acidente físico. Mas ele pode estar unido ao sofrimento de Cristo. Ele pode ser também redentor. Para isso, nós somos catequistas, para ajudar as pessoas a compreender que a vida humana está cheia de mistérios que se resolvem em Cristo. Tudo na nossa vida tem sentido em Deus. Então, Jesus olha para o nosso sofrimento com compaixão, porque ele também sofreu, e ele sabe o sofrimento. Né? Não sei se vocês assistiram o Alto da Compadecida, né? Naquele momento que está no juízo lá, o julgamento, que está todo mundo entre o diabo, a Nossa Senhora e está Jesus. E em vários momentos, a Nossa Senhora, ela mostra, como filme, né? Mas mostrando para o filho dela, para Jesus, como aqueles sertanejos, aquelas pessoas
simples sofriam, né, assim como eles sofreram na pobreza, na miséria. Então, essa humanidade de Jesus e a presença da Santíssima Virgem Maria com ele são também uma esperança muito grande para nós. O Suassuna, ele retrata muito bem isso no filme. Porque Jesus, tendo se feito homem, conhece perfeitamente o que nós passamos. E a igreja? Como a igreja se comporta diante dos enfermos? Né? A igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os doentes, procura pô-la em prática com os cuidados para com os doentes, acompanhados da oração de intercessão. Possui, sobretudo, um sacramento específico, que é o sacramento da unção dos enfermos, como nós vimos. E como eu comentei para vocês, onde nasceram as obras de caridade para cuidar dos doentes? Dentro da igreja. Os hospitais nascem dentro da igreja. Se você faz um estudo etnológico, vendo as diversas culturas, é muito comum que os doentes e os anciãos sejam abandonados, principalmente nas culturas nômades, porque não têm a capacidade de sobreviver dentro do grupo. Se alguém estava doente durante a Idade Média, se essa doença era lepra, você estava condenado a desaparecer das cidades, viver fora das cidades. Você não podia ter convivência. Se você assiste qualquer filme de São Francisco de Assis, vocês vão ver como eles, os franciscanos, começaram a acolher e cuidar dos leprosos, coisa que ninguém fazia. São Camilo de Leles, né, durante as pestes na Europa, ele funda os camilianos, né, a ordem de São Camilo, né, que é a ordem dele, né, e cuida dos doentes, abre hospitais. São Luís Gonzaga, que durante a peste bubônica decide recorrer às ruas de Roma para buscar os doentes, tratá-los. Ele terminou morrendo de peste bubônica. Então, a atitude da igreja diante dos enfermos é essa atitude de caridade, de cuidado, de carinho, assim como Cristo tinha esse carinho pelos doentes. Pouco a pouco, como nós vivemos uma sociedade cristã, isso é importante a gente sempre lembrar. Nossa sociedade é uma sociedade cristã, por isso que tem hospital, por isso que tem escola. Tudo isso nasce do cristianismo, dessa noção de que o homem tem uma dignidade, o homem ele precisa se superar, por isso ele precisa estudar, o homem precisa ser cuidado, né? Diferente um animal que morre do que um ser humano. O ser humano tem uma dignidade, tem a imagem e semelhança de Deus. Os animais, por mais que nós gostemos, por mais que nós cuidemos, né? Eu sou muito devoto assim, de São Francisco porque eu gosto muito dos animais, cachorro, gato, o que for, né? A gente fica com dó quando os animais morrem, etc. Só que a gente sabe que eles não são imagem e semelhança de Deus, não tem a mesma dignidade de um ser humano, né? O ser humano ele é um ser espiritual que está aberto ao infinito, está aberto à eternidade, está aberto ao conhecimento e à relação pessoal com Deus. Então, o ser humano tem uma dignidade a ser zelada. Aqui a mesma resposta. Como se celebra esse sacramento? Consiste essencialmente na unção com óleo. Esse óleo da bênção dos doentes, assim como o óleo da crisma e o óleo dos catecúmenos, ele é um óleo consagrado pelo bispo toda quinta-feira santa, ou seja, uma vez por ano, o bispo se reúne na catedral com todos os sacerdotes presbíteros da sua diocese e na missa da crisma, né, que é a missa da quinta-feira santa pela manhã, ele consagra os óleos, dentre eles o óleo da unção dos enfermos. Cada padre leva para a sua paróquia esse óleo, guarda para a celebração do rito. Junto com a unção, tem a oração própria do sacerdote que implora a graça especial deste sacramento. Não sei se algum de vocês já recebeu a unção dos enfermos, né? Mas talvez como catequistas poderiam
tentar acompanhar algum sacerdote quando ele faz visita para os enfermos. É algo muito importante para a nossa vida também como cristãos, fazer oração pelos doentes, acompanhar os doentes nos seus sofrimentos. Fontes que eu utilizei para essa pesquisa, né? Catecismo da Igreja Católica, né, básico, compêndio do Catecismo, que ele apresenta perguntas e respostas, o Yucat, né, que é esse catecismo para os jovens, e uma página do professor Felipe Aquino sobre a unção dos enfermos, vocês buscam, sempre o professor Felipe Aquino tem ótimo material, e esse site do padre Paulo Ricardo também, né, grande parte do que está escrito aqui eu peguei nesse site, né, são grandes fontes de conhecimento da nossa fé. E recomendo. Essa apresentação eu vou mandar para vocês, né, logo que terminarmos essa aula, eu mando para o Padre Cássio, eu posso mandar diretamente para vocês. Tá? Bom, então, como vocês viram, dentre os 7 sacramentos, se encontra o sacramento da unção dos enfermos, é sim considerado um sacramento, apesar das inúmeras dificuldades que a Igreja passou para a definição dos sacramentos, né? Os protestantes, por exemplo, eles não consideram a unção dos enfermos, né? Às vezes eles consideram a Eucaristia, às vezes eles consideram somente o batismo, e o restante dos sacramentos, para eles, não tem nenhum valor de presença de Deus. Para nós, pelo contrário, nós acreditamos que é um sinal visível da graça invisível. Não sei se vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta, agora antes de terminássemos. Quem se sentir à vontade para fazer algum comentário ou pergunta, é só ligar o microfone. O sacramento da unção dos enfermos, ele tem o poder, então, de salvação, né? Com Ele certeza. tem total poder de salvação. Com certeza. Olha, Deus ele é tão bom, né, que as portas do céu vão estar sempre abertas para aquele que se dispõe à salvação. Tem que ter boa vontade por parte nossa, né? O sacramento ele vem como um auxílio de esperança para a nossa salvação. A graça está aí atuando. Agora vai depender de nós querer aproveitar dela ou não. A ação ela é eficaz, independente. Eu não sei se vocês lembram disso quando acho que o Padre Sérgio viu com vocês o tema dos sacramentos. Ele age ex opera operato, que quer dizer independente do instrumento, por exemplo, de um sacerdote. Imagina só um sacerdote que ele está em pecado mortal, um sacerdote que não vive exemplarmente. Os sacramentos que esse sacerdote administra são válidos? Sim, são válidos, porque o sacramento, ele é obra de Cristo. O sacerdote é simplesmente um ministro. Né? Então, por exemplo, se um sacerdote em pecado mortal está confessando, ou celebrando a Eucaristia, ou administrando a unção dos enfermos, a graça desse sacramento ela é viva e eficaz nas nossas vidas. E por isso tem essa expressão latina que é ex opere operato. Ou seja, pela mesma obra, pela mesma ação, nós recebemos a graça. Não pela ação do sacerdote, mas pelo sacramento em si, que é o próprio Cristo. Se a gente fosse depender do sacerdote, ele estava ferrado também, né? Porque a gente não sabe se ele está em graça ou não. É verdade. Rezemos pelos sacerdotes, né? E nós, né, nós cristãos católicos, somos muito questionados, né, sobre isso, assim, tipo, por exemplo, a confissão, né, sempre fala, algum irmão aí protestante sempre fala, mas vai confessar pro padre, ele é pecador como você. Que bom que ele é pecador, porque ele sabe que é pecado. Imagina você estar se confessando diante de Deus. Quero ver no dia do juízo final. Deus que é santo, puro, imaculado. Não, e aí conhece, né, todos os nossos pensamentos, conhece a gente, né, Pois é, a gente não... a alma, o nosso espírito. Vai chegar Deus lá, não foi vai adiantar muito bom de mentir para ele. colocar um ser humano intermediário entre ele e nós. Olha só, no Antigo Testamento,
Deus, ele não se manifestava diretamente a ninguém. Ele escolhia um dos escolhidos ali, por exemplo, Moisés, né? Nem Moisés olhava para a cara de Deus. Né? E Deus se virou de costas, né, para conversar com Moisés. Então, olha só, Moisés era o intermediário. Na história da salvação, Deus escolheu, né, pessoas ungidas, sejam reis ou profetas, para se manifestar para o povo. Por que agora teria que ser diferente? Se ele mesmo se fez homem, ele é o verdadeiro pontífice, né? Ele que faz ponte, ele, o Cristo, é o nosso verdadeiro pontífice diante de Deus. Ele é o nosso redentor, mas ele se fez homem, ele não veio com uma imagem divina que espantasse a nossa humanidade. Ele se humilhou, né, até a morte, morte de cruz. Agora, qual o problema que ele tenha escolhido também homens pecadores para ser seus ministros? De fato, o Novo Testamento está cheio de passagens, né, para que escolham dentre aqueles homens, aqueles mais provados para ser ministros, né? Tirado dentre os homens, em favor dos homens, né? A carta aos Hebreus fala sobre os sacerdotes. Por que Deus não pode fazer isso? Deus não é onipotente? Ele não pode ter o direito de escolher agir através de mediações de sacerdotes? A mesma coisa os sacramentos. Ele poderia não ter instituído os sacramentos. O que a água representa? A água realmente limpa a nossa alma ou limpa a nossa cara, o nosso corpo? Fisicamente, ela limpa o nosso corpo. Mas Deus quis que, através dessa limpeza corporal, se unisse a graça da limpeza espiritual. Então, através de algo sensível, algo visível, algo que nós podemos tocar, Deus quis instituir uma graça. Porque ele sabe da nossa debilidade. Olha só, Santo Tomás, né? Lá, aquele que duvidou de Cristo, ele fala: se eu não tocar as suas chagas, se eu não colocar o meu dedo no costado dele, que está perfurado, eu não vou acreditar. E é assim, a nossa vida humana depende dos cinco sentidos. Nós somos seres sensitivos, nós não somos seres angélicos. Senão Deus teria feito outros anjos, né, conosco. Ele não quis fazer seres humanos. Não. E por aí vai. Isso é um pouco de antropologia, que os protestantes eles não estudam antropologia. Não, né? E isso é algo que o cristianismo católico, né, tem, que eles rejeitam, né? Para eles, por exemplo, o ser humano ele está perdido. O ser humano, para eles, isso Lutero fala, né? O que eu vou falar agora parece um pouco forte, mas é palavras de Lutero, né? Que fundou o protestantismo. Para ele, o ser humano é um esterco. O ser humano não tem a capacidade nenhuma de se conectar com Deus. Quem faz essa conexão é Cristo. Mas nós, católicos, logicamente acreditamos que Cristo faz essa conexão, mas nós temos a capacidade disso. Ou seja, o pecado original, ele não destruiu completamente o homem. Para os protestantes, o homem foi completamente destruído. Nós acreditamos que o pecado original, ele interrompe, ele meio que faz com que a nossa relação com Deus ela seja deturpada. Mas ainda assim nós temos a capacidade de relacionarmos com Deus, né? E por isso nós precisamos da graça. Para Lutero, esse esterco que é o ser humano, ele é coberto por neve, né? Essa camada de neve é a graça de Deus, é o próprio Cristo. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele está olhando essa imagem branca, bonita, mas por dentro é cheia de esterco. Para o católico, a nossa imagem de Cristo, ela é transformante, ela é a graça que transforma a gente e nos eleva. Nós somos capazes de comunicarmos com Deus através de Cristo, através dos sacramentos, através da vida interior. Então, o homem ele não está perdido por causa do pecado original, ele está debilitado. Tanto que nós temos os nossos vícios, né? Nós estamos debilitados pelo pecado. São Paulo diz, né? Tantas vezes eu cometo mal que eu não quero, né? E não a graça que eu deveria viver. Mas
nós acreditamos que esse ser humano que está debilitado pelo pecado foi redimido por Cristo e em Cristo pode alcançar a salvação. Não com as suas próprias forças, mas quando ele une as suas forças à de Cristo. O protestante fala, eu não faço nada, eu não atuo. É Cristo que atua simplesmente. Então ele larga o ser humano. O ser humano não serve para nada, então. Por que Deus nos deu uma inteligência e uma vontade se não é para trabalhar por ele? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, não é só Deus que vai eleger os 144 mil, como dizem aí os testemunhos de Jeová, e pronto, estou salvo. Ou eu creio em Jesus, estou salvo. Não. Você crê em Jesus, como diz São Paulo, mas você coloca as mãos à obra. Boa vontade também, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É mesmo porque só crer e não ter uma obra, aí a fé é morta, né? Com as suas obras, né? Me mostra a sua fé. Tem a missa dos enfermos, certo? Sim. Aí os enfermos, né, vão lá, o sacerdote dá a unção, né? Os demais que não estão ali, que não são, por exemplo, leva os enfermos. Os demais, eles podem receber também essa unção? Não, podemos... de fato, eu fico com a dúvida se essa missa de unção, ou missa dos enfermos, é uma missa com o sacramento da unção dos enfermos. Eu acho que não, porque o sacramento, ele normalmente é recebido pelas pessoas que estão no leito de hospital ou estão em momento de morte. Normalmente não se celebra durante uma missa, e busca o sacerdote depois na sacristia. Ele é dado em particular, né? E para aquela pessoa que solicita e com o motivo que o sacerdote vai julgar necessário o suficiente para a unção dos enfermos. Porque uma vez eu participei de uma missa assim, que todos foram, né? Passou o óleo nas mãos e com toda, no caso, a matéria e a forma, Olha né? só, interessante. Aí por isso que eu estou perguntando. Todos, então, aí disseram assim, mas pode-se todos receber? Aí uma pessoa assim me falou, mas não somos todos nós enfermos? Realmente somos, né? Mas esse tipo de enfermidade nossa, que todos somos, se cura com o sacramento da penitência, né? Uhum. O sacramento da unção dos enfermos é justamente isso que o São Tiago fala na sua carta, né? Se alguém está doente mesmo, fisicamente, chame os presbíteros da igreja e vão ungir com óleo, né? Fazer a oração. E eles serão perdoados os seus pecados, caso seja necessário. É outro tipo, né, de cura. Por isso os dois sacramentos são de cura, a penitência e a unção dos enfermos. Né? Mas a cura diária que nós precisamos vem através do sacramento da penitência, né? Então, ultimamente, nos últimos, 20, 30 anos, tem ficado de moda a unção, né? E ela é aplicada em várias maneiras, né? Mais fora do sacramento. Teve um congresso, um encontro internacional da renovação carismática, acho que foi em 2017, em Roma. Eu tive a oportunidade de participar como tradutor. E eles entregavam um kit, né? Tinha muitas pessoas, não sei quantas mil pessoas participaram, era um negócio assim multitudinário. E no kit que eles entregavam vinha um vidrinho assim com óleo de unção. Mas ele era tipo esses negócios que as mulheres têm para passar na boca, né? Que tem uma bolinha, não sei como é que é o nome. É tipo batom, mas não é batom. Então você passava assim na testa, eles faziam o sinal da cruz com esse óleo. Achei interessante, engraçado, porque representa a unção que você recebe com os carismas, né, de Pentecostes, etc. Mas não era sacramental, não é aquele mesmo óleo do bispo que é consagrado na Quinta-feira Santa. É uma simbologia muito interessante o tema do óleo da unção. No Antigo Testamento ele era muito representativo, a unção dos reis, dos profetas, né? Ou, por exemplo, quando no Novo Testamento, quando
a pecadora, não lembro se era Maria Madalena, no caso, que ungiu Jesus com perfume, né? Até Judas ficou nervoso, porque era um perfume muito caro, podia ter vendido. E Jesus fala que essa unção era a preparação para a sua sepultura, né? Não é uma unção profética, não é uma unção de um rei ali, mas é uma unção de amor, né? Em vista da sua sepultura, ela quis fazer essa homenagem a Cristo, né? Nós podemos ver, acho que essas unções na missa dessa maneira. Uma unção no sentido de tentar conectarmos com Deus através desse óleo, né? Através desse óleo que pode ser abençoado. Eu vejo também as bênçãos na missa, por exemplo, tem a missa de São Brás, né? Que depois você tem a bênção da garganta, que é São Brás, né? E eu vejo mais nesse estilo, não tanto sacramental. Que o Senhor Todo-Poderoso, que nos cura em nosso interior, bendiga a todos nós e nos conceda uma noite tranquila. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.